Capítulo 2. Duas homossexuais. Um erotismo inocente? Ao procurar as fontes que permitam retraçar uma história da homossexualidade através das eras, uma constatação impressiona o espírito curioso. A história da homossexualidade é a história da homossexualidade masculina. Os textos jurídicos, filosóficos, religiosos ou literários são extraordinariamente discretos no que concerne às relações amorosas ou eróticas que podem estabelecer-se entre as mulheres. Tanto a Grécia e Roma são pródigas em discursos sobre os laços entre os homens, quanto são avaras de palavras quando se trata das mulheres entre si. A literatura ateniense clássica contém apenas alusões a elas. Platão as menciona nas leis e as evoca no banquete, enquanto Aristóteles imagina um de seus pares primordiais míticos como sendo formado por duas partes femininas. Mais tarde, no Licurgo, Plutarco assinala que em Esparta as mulheres de renome apaixonavam-se por jovenzinhas de um modo análogo aos pares masculinos de Erastes e Herômenos. Por fim, se a poesia de Safo é habitualmente citada como referência, não se deve esquecer que ela é extremamente fragmentada e que sua história é difícil de estabelecer. Restam então alguns cantos de Píndaro e teremos feito a ronda das fontes gregas. Da mesma forma, em Roma, os testemunhos sobre a homossexualidade feminina são nitidamente menos numerosos e menos desenvolvidos que os concernentes à homossexualidade masculina. A que se prende essa diferença de tratamento? Será que se deve ao fato de quase todos os autores gregos e latinos terem sido homens? Ou, como acredita Kenneth Dover, ao fato de que a homossexualidade feminina teria sido um assunto particularmente tabu, fonte de extrema inquietação para os homens. Nenhuma dessas duas tentativas de explicação me parece convincente. Creio antes que ninguém, na realidade, jamais atribuiu uma importância capital à homossexualidade feminina, na medida em que o erotismo entre as mulheres não comporta os mesmos riscos, conscientes e inconscientes, que o erotismo entre os homens. Convém, na verdade, se quisermos examinar essa questão com um pouco de seriedade e apuro, tomar como ponto de partida de nossa reflexão o fato de que a homossexualidade feminina e a homossexualidade masculina não são simétricas. Apesar da ilusão de similitude que o uso do termo homossexualidade pode acarretar num caso e noutro, as relações sexuais que podem ser estabelecidas entre as mulheres não são, por essência, do mesmo tipo das que podem atar-se entre os homens. Trata-se de uma outra espécie de erotismo, de um outro modo de ligação com o parceiro, e não de uma réplica especular. Lacan, aliás, chegaria até a separá-los da maneira mais radical, uma vez que propunha chamar heterossexual a qualquer um que amasse as mulheres, fosse qual fosse seu sexo. Dentro dessa perspectiva, não haveria em última instância uma homossexualidade feminina, a menos que se demonstre o que tentarei fazer, que em alguns casos justamente não é a mulher que a homossexual deseja em sua parceira. Esses casos, por conseguinte, seriam os únicos a poder ser qualificados no sentido estrito de caso de homossexualidade feminina. A dissimetria que separa as duas homossexualidades conforme o sexo dos parceiros faz-se notar primeiramente no nível da relação com o pai. Se é possível dizer que, de maneira geral, o homem homossexual cede todas as mulheres ao pai e assim se esquiva de qualquer conflito com ele. A mulher homossexual, por sua vez, ao abandonar todos os homens à mãe, só faz preparar o terreno onde se atribui a missão de enfrentar o pai no próprio campo de seu desejo. Onde o homem homossexual desiste, a mulher homossexual, ao contrário, desafia o desejo paterno, disputando suas mulheres e a posse do falo ou de suas insígnias. Por outro lado, as relações sexuais, no sentido estrito do termo, entre os homossexuais e as homossexuais, não comportam os mesmos desafios do ponto de vista da relação com o falo imaginário e simbólico. Se a homossexualidade masculina sempre implica um confronto com a castração no real, nem que seja sob a forma do desmentido, e uma destituição ao menos potencial da identidade sexual, a homossexualidade feminina parece poder deixar essas questões em suspenso, pelo menos no nível do real. Desde sempre a questão levantada pelo erotismo entre os homens tem sido saber como distribuir entre os dois parceiros os dois polos opostos da diferença sexual. Macho e fêmea, senhor e escravo, ativo e passivo. No plano amoroso, foi realmente a homossexualidade grega que fez incidir uma ênfase particular na distinção e na não reciprocidade que separa o Erastes, o amante, do Herômenos, o amado. No nível da sexualidade dos corpos, que os romanos trataram com a minúcia realista que os distingue dos gregos. O problema torna-se mais escabroso. O ato sexual entre homens efetivamente esbarra num tabu, que por certo é de ordem subjetiva, mas é também de ordem profundamente política. Trata-se nesse nível de saber quem banca o falo e quem banca o vaso,
quem sodomiza e quem é sodomizado, quem possui e quem se deixa possuir. Isso significa que quando dois homossexuais chegam corpo a corpo, existe sempre, pelo menos no horizonte, um ponto em que um dos dois parceiros adota a posição de um homem que se faz tratar como mulher. Assim, qualquer que seja a idealização da virilidade que ela comporta, a homossexualidade masculina sempre põe em jogo no próprio cerne do movimento dessa masculina. Assim, qualquer que seja a idealização da virilidade que ela comporta, a homossexualidade masculina sempre põe em jogo no próprio cerne do movimento dessa idealização a possibilidade de uma degradação da virilidade e de um ataque primordial a seu símbolo. Por isso é que nenhuma corrente de liberação sexual, nenhuma subversão dos costumes jamais conseguirá apagar a marca de culpa indelével que afeta a homossexualidade masculina. Essa dimensão de culpa e essa profunda ambivalência, ligada a uma celebração que é ao mesmo tempo uma destituição, são muito menos sensíveis ou, em todo caso, muito menos espetaculares na homossexualidade feminina, que por essa razão parece afetar menos o corpo social e seus referenciais simbólicos e imaginários. Tratar uma mulher como mulher afigura-se, ao contrário, como um ideal de que todos, sejam homens ou mulheres, teriam uma lição a tirar, ao passo que tratar uma mulher como um homem jamais comporta o toque de degradação ou até de sacrilégio implicado na inversão masculina. Não há, aparentemente, e sabemos a que ponto é importante do ponto de vista do corpo social, o fato de se salvarem as aparências, na relação entre duas mulheres, nenhum ataque verdadeiro ao símbolo maior do desejo, a saber, o falo, mesmo que o pênis seja ridicularizado. Ao contrário, a clínica da homossexualidade feminina demonstra, na maioria das vezes, que as mulheres homossexuais julgam-se as verdadeiras sacerdotisas do culto do falo, que elas estimam honrar muito mais dignamente do que o fazem os homens, ao encarná-lo na representação do corpo feminino e não no órgão masculino, que consideram meio pequeno para sustentar sua função eminente. É por isso que, ao contrário da homossexualidade masculina, a homossexualidade feminina parece fundamentalmente inocente, não se mostra culpada de um ultraje ao falo. Essa aparente inocência, entretanto, não se dá sem premeditação ou sem mentira, e nem tampouco sem um endereçamento ao sexo oposto, e é nisso que se revela o caráter particularmente complexo e rebuscado da estrutura da homossexualidade feminina. É que se os homens homossexuais podem prescindir da referência ao sexo oposto e reunir-se numa espécie de circuito fechado, a homossexualidade feminina implica sempre a presença, ao menos potencial, de um terceiro masculino, a quem ela propõe seu enigma ou seu desafio. Acaso se é capaz de amar realmente uma mulher quando se é homem? Essa é a questão primordial em que a homossexual encontra um desafio a aceitar para sustentar seu torneio amoroso. Mas a verdade, quem ousaria pretender que na sexualidade humana, radicalmente diferente da sexualidade animal, o objeto amado ou o objeto desejado é o sexo oposto? Essa é a pergunta que nós, por nossa vez, lhe dirigimos. Uma demanda de análise. Recebi há alguns anos, com dias de intervalo, 2 demandas de análise provenientes de 2 jovens homossexuais. Tendo aberto o campo do que chamamos entrevistas preliminares, interroguei-me sobre os pontos de convergência e divergência dessas 2 demandas. Elas, por certo, tinham em comum destaque do termo homossexualidade, mas logo me pareceu evidente que esse termo não tinha o mesmo sentido subjetivo para uma e outra dessas 2 moças. 2 homossexuais, se preferirmos, já que a palavra existe e ambas recorreram a ela para se apresentar a mim, mas, de qualquer modo, 2 homossexualidades. Outro ponto comum constituía para mim um interesse e também uma dificuldade suplementares. Essas jovens provinham de terras distantes, cuja língua oficial e, a fortiori, os dialetos locais eram-me completamente desconhecidos. Sem falar nos usos e costumes e das tradições familiares, sensivelmente diferentes das que reinam em nosso país. Por outro lado, ambas tinham se misturado desde sua primeira infância com os meios da prostituição, que formam em si um quadro simbólico particular, e neles haviam encontrado, uma vez chegadas à idade adulta, todos os caminhos traçados que lhe permitiram, no dizer delas, assegurar sua independência. Essa relação com a prostituição constituía igualmente uma dificuldade para a análise, da mesma ordem da dificuldade apresentada pela relação particular com o dinheiro, com que deparamos nos que dedicam sua vida a manipulá-lo.
Nos dois casos, com efeito, lidamos com uma relação com o real, com o sexo como real ou com o dinheiro como real, que não é fácil de analisar, isto é, de subjetivar, e que traz o risco de criar um obstáculo à transferência. Apesar ou talvez por causa dessas dificuldades, essas duas demandas haviam excitado minha curiosidade, desse modo, esforcei-me por conduzir as entrevistas preliminares com um cuidado muito especial, de maneira a obter, num caso e noutro, a expressão mais singular e mais acabada do mito individual que sustentava a demanda da análise, e também de maneira a melhor aquilatar os problemas de linguagem, de tradução e de equivocação que poderiam apresentar-se. Aqui está o que ressaltou delas. Rose, a primeira das duas moças, apresentou-se imediatamente como dividida no plano da identidade sexual. Desde as primeiras palavras de nossa conversa inaugural, ela me disse de um lado que sofria porque gostava de mulheres, e de outro que seu problema eram os homens, que não conseguia se entender com os homens. Era a questão da feminilidade, portanto, que a preocupava, que é uma mulher, e que quer uma mulher diante da diferença sexual. Para essa questão, ela buscava uma resposta mais satisfatória do que a que havia elaborado até então. Sabia que era em relação aos homens que deveria vir a se definir, mas só conseguia colocar-se como mulher no contexto da relação com uma outra mulher. Relação que a deixava, aliás, profundamente satisfeita, mesmo que a aliviasse momentaneamente, trazendo-lhe alguns benefícios narcísicos. Destaco que ela foi reticente ao endossar a qualificação de homossexual. Quando disse que era homossexual, acrescentou imediatamente que, apesar disso, não se sentia homossexual e rejeitava por completo a denominação de lésbica. Rose, aliás, não frequentava os círculos habituais destas últimas e tratava-as como se essa formulação fosse o próprio enigma e tratava as homossexuais militantes com o máximo desprezo. Rose, aliás, não frequentava os círculos habituais destas últimas, lésbicas, e tratava as homossexuais militantes com o máximo desprezo. O que dizia e repetia era: amo as mulheres. Na verdade, esse enunciado é bastante curioso. Quem ousaria sustentar de maneira tão afirmativa que ama realmente as mulheres sem restrições? O romance familiar de Rose articulava-se em torno de alguns personagens chaves cujos papéis se distribuíam numa combinação singular. De um lado, a mãe que Rose me descreveu como uma mulher de beleza excepcional, muito preocupada em agradar e, aliás, assiduamente cobiçada pelos homens. Segundo o relato de Rose, essa mulher parecia ter tido apenas uma preocupação, a de seduzir, embora os mantivesse à distância, os homens que atraía para o bar suspeito do qual era a dona e a atração principal. De outro lado, o pai, alcoólatra e ciumento, uma espécie de machão de opereta, ainda mais vaidoso do que sua mulher e que nunca tinha trabalhado na vida. Foi nesse personagem paterno que se cristalizaram a agressividade e o ódio pelos homens que minha paciente experimentava. Esse homem, de fato, fizera mais do que sustentar uma imagem viril caricata, cujo aspecto teatral de resto deveria ser relativizado, levando-se em conta o contexto cultural onde se desenrolara a meninice de Rose, um contexto em que ao paquerador que almejava a mulher correspondia o personagem convencional do macho arrogante. Não era por bancar o homem que esse pai despertava a agressividade da filha, mas antes porque, como Rose observou muito bem, ao manifestar essa imagem viril exacerbada, seu pai, na realidade, feminilizava-se exageradamente. Fazia-o, aliás, de maneira totalmente intencional, para responder ao mascaramento feminino através de sua ridicularização. Assim, não satisfeito em mascar o macho, o pai de Rose divertia-se em imitar as maneiras das mulheres em verdadeiros números de espetáculo improvisados no bar, entre os companheiros. Lá era engraçado. Ou em casa, diante da mulher e da filha. Ali não tinham mais graça nenhuma. De modo que, querendo bancar o homem, ele acabava na realidade bancando a mulher. E enquanto macaqueava desse modo os coquetismos e artifícios das mulheres, o pai de Rose sentia-se tornado por uma excitação cada vez mais intensa. E, enquanto macaqueava desse modo os coquetismos e artifícios das mulheres, o pai de Rose sentia-se tomado por uma excitação cada vez mais intensa, até descambar na fúria. Assim, a mesma cena havia se repetido regularmente, sempre terminando da mesma maneira. Chegando ao auge da raiva, o pai de Rose acabava explodindo, cobria a mulher de pancadas e a chamava, a ela e a filha, de todos os palavrões. Essas manifestações de impotência colérica tiveram seu apogeu um dia num episódio de aparência quase suicida. Ao fim de uma noite que havia passado junto com os amigos ofendendo as mulheres que perambulavam diante da varanda do café onde eles se haviam instalado, esse homem, bêbado de raiva e de álcool, fora buscar sua espingarda e, como um verdadeiro discípulo de Dom Quixote, investira de assalto contra a delegacia vizinha, gritando que todas as mulheres eram putas.
Infelizmente, para ele, o comissário, que era bom filho demais para entender esse apelo ao pai terrível, soltou-o depois de 8 dias de abstinência forçada, sem maiores formalidades. Assim como tornar-se mulher numa configuração dessas. Era exatamente esse o problema que se havia colocado para Rose, ainda mais agudizado pelo conflito insidioso mais intenso que a havia oposto à sua mãe. Do lado da imagem corporal e da aparência feminina, o caminho se afigurara duplamente barrado para Rose. De um lado, pelo pai que tinha ridicularizado a mulher, caricaturando todos os seus traços, como também se apropriando deles, e de outro pela mãe que possuía esses traços como nenhuma outra mulher e realmente pretendia continuar a ser sua única detentora, não perdendo uma só oportunidade de tecer comparações ofensivas para a filha na presença de terceiros. Essa rivalidade solúvel, além disso, ficara aferrolhada pelo verdadeiro isolamento a que Rose, ainda muito pequena, tivera que ser submetida. Muito precocemente, de fato, ela se vira suplantada no próprio seio da cédula familiar por uma outra filha, que, no entanto, não tinha nem os direitos nem os trunfos que poderiam ter-lhe valido esse lugar. Sob o pretexto oficial de poupar a filha das cenas de violência do pai, porém, mais provavelmente, para livrar sua carreira de sedutora dos entraves representados pelos encargos e pela imagem da maternidade, a mãe de Rose mandara que ela fosse criada dos 2 aos 14 anos de idade por uma dama que a hospedava durante a semana. O personagem dessa dama havia permanecido obscuro aos olhos de Rose, que nunca pudera esclarecer a natureza das relações que a ligavam a seus pais. Seria ela uma antiga ligação do pai ou da mãe, ou uma ex-atração do bar convertida em mãe de criação? Rose não sabia, e ninguém jamais quisera responder às suas perguntas a esse respeito. Pois bem, enquanto ela estava hospedada na casa dessa dama, uma tia, irmã de sua mãe, fora morar sob o teto familiar, e ali dera à luz uma filha de pai desconhecido. Suspeitou-se, é claro, que o pai de Rose tivesse mantido uma ligação com a cunhada, mas ele repeliu a acusação e essa hipótese não foi conservada na família. Aliás, nunca se soube mais nada a respeito e a questão viu-se oficialmente foracluída. No verdadeiro sentido do termo, já que, com a intenção de evitar o escândalo, a mãe de Rose, com a anuência da irmã, registrou essa criança em cartório como sendo sua. Essa menina falsamente legitimada foi criada em casa. Do ponto de vista de Rose, essa trapaça foi equivalente a uma substituição da filha por intermédio de uma substituição da mãe. Rose, que obviamente estava a par do embuste e que sofria ainda mais com ele por ver sua mãe dar a essa falsa filha os cuidados e o amor de que ela mesma se sentia privada, fora obnubilada durante toda a meninice pela preocupação constante de trair a verdade, sem ser de propósito, e de ser então punida com uma expulsão, fosse da casa da dama, fosse da rigorosíssima instituição religiosa em que cursava a escola. Mas ela fora igualmente atormentada pela culpa imposta pela obrigação de mentir que lhe fora atribuída, e que no contexto altamente religioso em que ela estava situada, significava um estado permanente de pecado que ela nem sequer tinha a permissão de confessar. Essa situação, cuja equivocidade poderíamos enunciar pela proposição "estão escondendo uma filha falsa", viria depois a escandir todo o desenrolar da transferência na análise, já que essa jovem mulher logo desenvolveu um sintoma singular a meu respeito: o medo de ser mandado embora. Qual era a significação dessa falsa filha que a configuração familiar lhe impusera dissimular? A falsidade da filiação e a mentira inerente à ligação materna misturaram-se aqui com a aparência da feminilidade, o mascaramento da identidade sexual. Que o falso pudesse ser mais bem acolhido e bem tratado do que o verdadeiro, era contra isso que Rose nunca havia parado de protestar. Esses elementos familiares compunham-se segundo o modelo de uma estrutura edipiana, em que o pai e a mãe vinham-se reunidos e confrontados uma verdadeira relação especular, vindo o personagem da dama a assumir seu valor simbólico, por conseguinte, pelo fato de situar para a menina fora desse casal de pantomima. Pelo fato de se situar para a menina fora desse casal de pantomima. Aliás, foi da casa da dama, quero dizer, a partir do ponto de observação que ela lhe deu, que Rose descobriu muito cedo um mundo particular do qual iria servir-se para decifrar a cena que era representada entre seus pais. A dama, na verdade, ocupava uma casa situada no bairro das Prostitutas. Rose se recordava de que, ainda muito pequena, passava longas horas dividida entre a brincadeira com suas bonecas, todas meninas, fez questão de esclarecer, e a contemplação do espetáculo fascinante que a rua lhe oferecia.
Ela observava as prostitutas ocupadas em atrair os homens na calçada em frente à casa. Frequentemente deixada sozinha por sua guardiã, ela adquiriu o hábito de escapulir de casa para ir ao encontro dessas mulheres, cujos trajes e maneiras a extasiavam. Assim logo se tornou sua mascote. Essas damas disputavam a menina, levavam-na alternadamente para comer doces, faziam-lhe confidência e, acima de tudo, divertiam-se em passear com ela e exibi-la aos olhos dos homens, que lhes faziam grandes elogios por isso. Dentre as múltiplas histórias relativas às suas aventuras secretas com as prostitutas, Rose lembrava-se de uma cena que a havia impressionado muito e que se articulava com uma imagem viril diametralmente oposta à que seu pai encenava durante suas crises de ira. Tinha chovido nesse dia e 2 das prostitutas levaram-na a passear pelas ruas ainda molhadas. Num dado momento, 2 homens, acudindo da varanda de um café, precipitaram-se à frente delas e estenderam seus casacos no chão para que o trio pudesse transpor o meio-fio sem molhar os pés. É assim que as damas devem ser tratadas, concluiu Rose, terminando seu relato. A cena realmente merecia ser destacada, pois fixava a posição subjetiva de Rose no seio da relação sexual. Elas eram 3, as 2 prostitutas e ela, mas era sua própria presença que modificava tudo e atraía para essas mulheres homenagens masculinas que sua profissão comumente não lhes confere. Entre as 2 mulheres, pois, Rose encarnava o pequeno suplemento que, como que magicamente, alçava-as da categoria de prostitutas vulgares para das senhoras diante das quais as pessoas se inclinam. Em outras palavras, Rose certamente se incluía no campo das prostitutas, mas de tal maneira que ela própria era intocável e as resgatava por sua graça. A estrutura assim instaurada durante a infância dessa jovem mulher vira-se reavivada no sentido mais conflitante, no decorrer de sua adolescência. As formas femininas acentuadas que ela adquirira na puberdade tiveram, de fato, a propriedade de literalmente desencadear o desejo curioso de seu pai. Este se pusera a imitar suas maneiras, seu andar, seus modos de falar, perseguindo-a como um espelho careteiro e chegando ocasionalmente até mesmo a se pintar como mulher para melhor caricaturar a feminilidade nascente da filha. Impossível para ela escapar àquele olhar ao mesmo tempo lascivo e desdenhoso, ainda mais que era por ele, seu pai, que o complexo a impelia a se fazer reconhecer como mulher. A rivalidade com a mãe, por outro lado, havia assumido um caráter tempestuoso desde seu retorno ao teto familiar aos 14 anos. Rose começara então a ficar obcecada com seu corpo, cujas formas já não sabia como dissimular, acreditando que os homens a seguiam pela rua e sentindo-se despida e emporcalhada pelo olhar lascivo que supunha neles. A mãe não lhe era de nenhuma ajuda. Por um lado, deixava-a sozinha e sem apoio diante das agressões do pai. Por outro, quando tinha que sofrer pessoalmente a carga destas, corria a se refugiar no quarto da filha. Assim, a mãe de Rose adquirira o hábito, nessa época, de buscar proteção na cama da filha para escapar à violência do marido, a qual só fizera redobrar-se, já que o pai começou a acusar a mulher de querer perverter sua filha. Rose não mais conheceu a partir daí senão um oásis de paz, o meio das prostitutas que continuou a acolhê-la e protegê-la. Foi por volta dos 16 anos de idade que o desafio homossexual ao pai realmente se instaurou. Rose enamorou-se então de uma prima de 2 anos mais velha, uma distinta jovem intelectual, altiva e meio masculina que o pai de Rose detestava, mas não conseguia atingir com suas zombarias. A jovem prima chegava até a enfrentá-lo ou mesmo a ridicularizá-lo, disparando contra ele, por sua vez, algumas flechadas a propósito de seu coquetismo excessivo e de seu ciúme das mulheres. Mas a morte repentina do pai veio interromper bruscamente o desenvolvimento dessa situação. Rose deixou, então, a casa da família e se exilou na Europa, onde trabalhou por algum tempo num bar de prostitutas. Esclareceu que, quanto a ela, sempre se havia recusado a ir para a cama com os clientes, aceitando apenas os beijos e as carícias. Na verdade, ela passava as noites fazendo os homens falarem, questionando-os sobre o seu desejo, fazendo com que o preço deste ficasse cada vez mais alto. Rose não escondeu a grande satisfação que havia experimentado em exercer esse ofício e considerou haver restaurado a honra da antiga e nobre função da cortesã, lamentando apenas não mais existirem, hoje em dia, verdadeiros templos onde exercê-la. Contou-me com orgulho que, dentre a dúzia de moças empregadas nesse estabelecimento, ela é que tinha sido a mais requisitada e a mais bem paga, e, aliás, acrescentou, a mais conscienciosa. Foi nesse bar que conheceu uma moça que se tornou sua amiga íntima e com quem, alguns meses depois, decidiu compartilhar sua vida. Uma outra demanda. A outra jovem homossexual trouxe-me um discurso que coincidia com o de Rose, em diversos pontos, mas, como iremos constatar, esses elementos comuns não recebiam a mesma significação nos 2 casos.
Se Rose vier ao meu encontro para me formular ou para formular comigo a questão de sua feminilidade e de seu reconhecimento pelos homens como algo diferente de um puro objeto sexual, Violet, por sua vez, veio falar-me antes de seu gozo e de suas práticas sexuais. O discurso de Violet não se organizava no estilo da pergunta, mas no da implicação. Ela não perguntava nada ou quase nada sobre o fundamento, mas me implicava como testemunha ou, em última instância, como um voyeur reduzido ao silêncio de suas práticas sexuais. A primeiríssima coisa que Violet me disse por ocasião de nossa primeira entrevista foi que, desde muito pequenina, tinha pensamentos muito sujos sobre a sexualidade e também que gostava muito dos livros pornôs e mais ainda das conversas pornôs. Se Rose se dizia uma mulher emporcalhada, Violet, por seu turno, apresentava-se como uma mulher suja. De resto, não precisei pedir-lhe que me esclarecesse o que entendia por conversas pornôs. Já nessa primeira entrevista, e isso continuaria durante todo o tempo em que ela veio falar comigo, abriu-se um impressionante catálogo de suas fantasias sexuais e ela começou a desfiá-lo para mim, página por página, se assim posso dizer. De repente, estávamos efetivamente em plena conversa pornô. O próprio relato de sua vida, aliás, tinha a forma de um romance pornográfico, reduzindo-se em sua boca a uma sucessão de cenas sexuais. Ela o inaugurou aos 6 anos de idade. Destacarei mais adiante essa curiosa censura que incidiu sobre os primeiros 5 anos, sendo sua recordação mais antiga, logo de saída, uma recordação sexual. Assim lembrou-se de que um homem, sentado numa cadeira de rodas de deficiente, a havia chamado e perguntado se ela queria sentar-se em seu colo, estendendo-lhe uma moeda para levá-la a se decidir. Ela havia aceitado e o homem a acariciara e lhe mostrara seu sexo. Ou alguma coisa assim, disse-me ela, rindo. E após 2 ou 3 segundos de silêncio, concluiu sua narrativa com estas palavras. Tenho a impressão de ter sido prostituta desde sempre. Pequeno detalhe, mas que encontrou sua importância em seguida e que a análise permitiria apreciar. Com essa moeda assim ganha, Violet havia comprado uma bola de sorvete. Pois bem, um dos sintomas que a tinham levado a demandar uma análise era a persistência de uma sensação de uma bola na garganta que a impedia de engolir os alimentos. Em seguida, por volta dos 6 ou 7 anos, ela se lembrou de que todas as vezes que cruzava com um homem olhava para sua braguilha, assim como na igreja procurava avistar o sexo nas estátuas dos santos. Essa compulsão não a havia deixado desde essa época. Isso nos daria alguns começos de sessão bastante cômicos, quando, ao captar seu olhar literalmente grudado em minha braguilha, no momento em que eu lhe abria a porta, eu lhe perguntava quase ritualisticamente: "Que foi que você viu?" E ela respondia mecanicamente: "Nada." Aos 7 anos recordou-se de que distraiu o tio, que na família diziam ser maluco, fingindo fazer amor diante dele com um priminho. No ano seguinte, ela adquiriu o hábito de se entregar a sessões de masturbação com o irmão, um ano mais velho, etc. A vida de Violet, a julgar pelo que ela dizia, não passara de uma sucessão de acontecimentos sexuais que ela enumerava pontuando-os com esta consideração monótona: "Puxa vida, desde pequenininha jamais gostei de outra coisa que não fosse fazer sujeiras." Seu pai parecia apresentar os mesmos traços de valentão do pai de Rose. Tirano, doméstico e bêbado inveterado, também se comprazia em falar das mulheres da maneira mais ultrajante, especialmente na presença da sua. Era policial e gostava acima de tudo de palmilhar as ruas de seu bairro, recém-barbeado e com o cabelo engomado, ostentando seu belo uniforme e batendo ruidosamente com as botas. Após essa ronda de inspeção, entenda-se, depois de assim se haver exposto aos olhares, ia terminar o dia no bordel, onde na condição de policial tinha seus ingressos particulares. Foi nesse lugar que se desenrolou uma cena determinante para Violet. Um dia, ele fora buscar a filha, então com 7 anos e meio, e a levara a essa casa. Ali, depois de ficar bastante embriagado, forçara-a a cantar canções cheias de grosserias, no dizer dela, e em seguida lhe atiraram um copo de vinho tinto no vestido, chamando-a de regulia, o que na gíria local significava mais ou menos o que a língua francesa designa como uma mulher fogosa. Esse significante permitiria, aliás, elucidar um outro sintoma de Violet, que desde sua puberdade reaparecia todas as vezes que ela ficava menstruada. Quanto à mãe, Violet a descreveu como uma pessoa muito apagada, que fugia de quase todo o contato social. Ela se lembrou, por exemplo, de que a mãe costumava esconder-se no porão quando a filha levava alguma amiga da escola até em casa. Além disso, era aterrorizada pelo marido que ficava violento ao se embriagar e tentava se garantir reunindo ao seu redor o clã das filhas.
Assim, ela havia instituído uma regra doméstica que determinava que o pai comesse sozinho à mesa, enquanto as filhas e ela aguardavam em silêncio, num aposento vizinho, até que ele terminasse a refeição, para então poderem comer. O sentido desse ritual revelou-se uma verdadeira medida profilática, se o relacionarmos com a advertência que uma noite essa mulher fez solenemente às suas 3 filhas. Advertiu-as de que prestassem muita atenção ao pai a partir do momento em que ficassem menstruadas, pois, segundo disse, ele quereria avançar o sinal, expressão que significava que ele tinha a firme intenção de se servir sexualmente das filhas. Ao contrário de Rose, Violet declarou-se explicitamente homossexual e lésbica, e reivindicou essa qualidade como uma espécie de pertença a uma classe à parte, esclarecendo, aliás, que tinha o sentimento de participar dela desde sempre. No entanto, as práticas francamente homossexuais só haviam começado por volta dos 8 anos de idade, isto é, pouco tempo depois da cena que se desenrolara com o pai no bordel. Ela não se lembrava se na época já havia recebido a famosa advertência da mãe que fazia das regras o sinal de estar correndo perigo. Violet passara então a praticar cada vez mais assiduamente a masturbação e as apalpações com uma colega de escola. Um pouco mais tarde, aos 10 anos, havia descoberto meios mais perversos de chegar ao gozo. Assim servia-se do corpo dos bebês de quem lhe propunham que cuidasse para ganhar algum dinheiro neles esfregando seu órgão genital até atingir o orgasmo. Era igualmente uma cena datada dos 10 anos que a posição de Violet perante os homens me parecia ter encontrado seu paradigma. Ela havia acompanhado uma amiga que ia esperar os meninos à saída da escola. Quando estes chegaram, Violet abordou o grupo fazendo-lhe uma proposta. Se vocês nos mostrarem seu sexo, nós também mostraremos o nosso. Os pequenos varões, a princípio constrangidos e depois seduzidos por essa oferta, concordaram, arriaram as calças e mostraram o que tinham para mostrar. Nisso, as 2 amigas saíram correndo, fazendo galhofa. Depois disso, rimos muito do sexo deles, concluiu Violet. Essa situação, rir do sexo do homem em companhia de outra mulher, veio depois a se repetir de maneira monótona nas aventuras que Violet conheceu a partir do fim da adolescência, no decorrer de uma série de relações sexuais a 3, 2 moças e um rapaz, e na vida de prostituta que iniciou aos 18 anos. As relações que mantinha com seus clientes masculinos certamente lhe pareciam penosas, ou até fisicamente dolorosas, mas ela se compensava amplamente disso através das relações homossexuais que tinha com suas colegas prostitutas, principalmente quando essas relações assumiam a forma de um cenário que lhe era caro. Quando dispunha de um horário desocupado no bordel onde trabalhava, Violet ficava observando em companhia de sua amante o que acontecia no quarto ao lado e enquanto relatava à parceira todas as coisas sujas que o cliente estava fazendo com a terceira colega, a parceira as refazia com ela à maneira feminina, se assim podemos dizer. Vê-se que a figura da prostituta, nesse caso, não se situava de maneira alguma tal como acontecia com Rose, no lugar da feminilidade misteriosa diante da qual os homens se inclinavam, mas equivalia para Violet a uma via de acesso cômoda para as coisas sujas, isto é, para as pequenas perversões características da fantasia masculina. Era realmente essa perversão masculina a qual ela se recusava na condição de objeto sexual, exceto no contexto delimitado de seu trabalho de prostituta, que Violet atuava no âmbito de uma relação entre mulheres. Era seu jeito de expressar que era possível prescindir do pai e do homem em geral, sem perder nada no nível do gozo. Um homem entre 2 mulheres. Uma vez destacado esses traços estruturais nas entrevistas preliminares, pareceu-me chegado o momento, em ambos os casos, de começar a análise propriamente dita. Embora no caso de Violet, a experiência me parecesse correr o risco de se interromper a curto prazo. Decidi-me, pois, a convidar essas 2 jovens a se deitarem no divã e se aventurarem na fala. Por um acaso sobre o qual até hoje me interrogo, sucedeu-me marcar essas primeiras sessões de análise para o mesmo dia. Rose e Violet revelaram-me, então, cada qual ao seu turno, o que até ali me haviam escondido deliberadamente, a saber, que viviam juntas fazia alguns anos. Explicaram-se a esse respeito, dizendo haver temido que eu desviasse uma ou outra de suas 2 demandas, a pretexto de que os psicanalistas geralmente se recusam a aceitar casais em análise. Descobri-me assim colocado numa situação curiosa. Eu fora literalmente manobrado. Enquanto eu havia, segundo acreditava, tomado tanto cuidado na condução das entrevistas preliminares, era eu que na realidade tinha sido conduzido por elas ao longo dessas entrevistas, e conduzido até o ponto exato a que elas quiseram me levar. O ponto de partida da transferência, por conseguinte, tinha que ser demarcado e articulado, não em função do sujeito suposto saber, mas antes de um sujeito suposto não saber.
A coisa fora bem encenada, convém admitir, e se havia sido encenada com tanta arte e determinação, era porque a manobra tinha para Rose e para Violet uma importância primordial. Assim tomei a decisão de me deixar levar e de tentar ouvir o que pudesse ser decifrado desse estratagema. De resto, se a manobra fora conduzida de comum acordo, eu sabia o bastante, a partir dali, para apreender as discordâncias fundamentais que essa aparente cumplicidade dissimulava. As duas, sem dúvida, concordavam suficientemente em que suas respectivas transferências se desdobrassem em torno do polo do outro enganado, mas seguramente não pelas mesmas razões nem perseguindo o mesmo objetivo. O acordo quanto à tapeação não poderia dissimular por muito tempo a discordância quanto ao desejo por fazer surgir no outro assim tapeado. O acordo quanto à tapeação não poderia dissimular por muito tempo a discordância quanto ao desejo por fazer surgir no outro assim tapeado. Reconheci bem depressa que a mira inconsciente que compunha o pivô da manobra era interpor um homem entre elas, ou mais exatamente verificar se e como um homem poderia tomar lugar entre duas mulheres. Impunha-se, portanto, repensar e recentrar suas respectivas demandas em torno dessa inserção de um homem no entre duas mulheres. Essa inserção, evidentemente, não tinha o mesmo peso para Rose e Violet. Os elementos evidenciados durante as entrevistas preliminares mostravam com bastante clareza, aliás, que eu estava lidando ali com dois tipos de homossexualidade muito diferentes, na medida em que esse termo pudesse convir a um e outro casos. Assim, Rose enquadrava-se facilmente na estrutura da neurose histérica. Se o objeto de sua escolha amorosa era do sexo feminino, era ao homem, no entanto, que ela visava através ou por meio desse objeto, e sua divisão subjetiva era realmente causada pela questão de saber o que era uma mulher e o que ela queria. Aliás, Rose não parava de me repetir isso nesse começo de análise. Ela se sentia dupla. Na realidade, só se endereçava a outra mulher para mostrar aos homens, a começar por seu pai, que queria ser reconhecida e amada em sua feminilidade misteriosa para ela mesma, ou seja, além daquilo que ela pudesse representar como objeto desejável ou como corpo oferecido ao olhar da fantasia masculina. Eu diria que Rose sentia repulsa por ser desejada na medida em que o desejo do homem por ela colocava-a numa posição de objeto fantasmático, posição esta que ela sentia como aviltante e aniquiladora. Rose não queria ser desejada, queria ser adorada. Não queria ser objeto, queria ser deusa. Sua homossexualidade, por conseguinte, parecia bem distante de uma homossexualidade perversa. Tratava-se antes da homossexualização a que a histérica é conduzida pela própria estrutura de sua neurose. Uma estrutura em que uma outra mulher é encarregada da eminente função de representá-la perante um homem. Violet, ao contrário, apresentava uma inversão não apenas no nível da escolha de objeto, aqui mais objeto de desejo do que objeto de amor, mas também no nível da identificação sexual. Longe de sentir repulsa pelo quadro da fantasia masculina, ela a retomava à sua própria maneira, apoderava-se da posição do homem e, de certa maneira, exagerava a perversão estrutural dessa fantasia. Não era a interrogação sobre o enigma da feminilidade que a impelia a se interessar por outra mulher, mas o gozo que ela podia sentir e fazer experimentar e a eliminação pura e simples do homem no acesso a esse gozo. Se Rose almejava um homem através de uma mulher, Violet, por sua vez, visava sempre a uma mulher, mesmo através do homem que pudesse estar presente em suas fantasias ou em suas práticas sexuais. O que ela queria sustentar era, em suma, que estava em melhores condições do que o homem para experimentar o gozo masculino como uma mulher. Aliás, ela não deixava de ironizar a detumescência masculina depois do coito, contrastando-a com sua capacidade de gozar à vontade. Nas relações a três de que gostava, seu maior prazer assim era ver chegar o momento em que ela assumia junto a outra mulher o lugar do homem esgotado e amolecido, finalmente reduzido à categoria de espectador impotente. Essas duas estruturas me conferiam evidentemente duas posições diferentes na análise. De um lado, a do homem desafiado a desejar e honrar a feminilidade como tal, de outro, a da testemunha impotente e, por conseguinte, do cúmplice involuntário de uma aliança que excluía o homem. Assim era preciso, para que a transferência não se fechasse sem saída, numa posição de desafio, que eu me resguardasse de avalizar qualquer dessas duas configurações e descobrisse um meio de nelas presentificar um alhures, um lugar diferente do que elas assim me haviam designado. Descobri esse caminho ao me dar conta de que, se essas duas moças tinham vindo à minha procura e me haviam manobrado de comum acordo, era porque sua aliança dissimulava seu oposto, a saber, a harmonia impossível de seu casal. De fato, o que Rose encontrava em sua companheira era precisamente aquilo de que queria se esquivar, a fantasia masculina em toda a sua crueza.
Violet, por seu lado, queixava-se amargamente de que a companheira se recusava a participar dos cenários A3 para os quais ela queria arrastá-la. Portanto, a solução a ser encontrada para o analista estava realmente no âmbito desse curioso cenário A3 que elas haviam montado, ao virem ambas dirigir sua demanda ao mesmo analista. Resolvi, pois, começar por colocar em dúvida a identificação masculina com que cada uma me paramentava. E assim lhes propus, não sem uma certa malícia, a todas duas convocadas no mesmo dia, o mesmo enigma, o que lhe permite ter certeza de que sou homem. O efeito dessa intervenção foi fulgurante e rompeu por completo o pareamento das duas demandas. Para Rose, ela permitiu abrir a brecha por onde ela pôde abrir caminho para uma análise. Para Violet, acarretou a reação de desmentido que era previsível, inscrevendo desde o começo o fim prematuro de sua tentativa de análise. De fato, Rose encontrou na intervenção motivo para se interrogar sobre o semblante inerente a qualquer identificação sexual, ostentação masculina e disfarce feminino, e por conseguinte para questionar as razões pelas quais um homem poderia ter vontade de ser mulher ou o inverso. Acabou assim por interrogar o fato de que a identificação sexual, longe de repousar em sinais indubitáveis, era função de uma fantasia. Já Violet só encontrou em minha intervenção uma razão a mais para repetir seu postulado. Eu tinha que ser homem, era preciso que essa evidência existisse, para que ela pudesse desmenti-la em segredo. Sua reação, aliás, no momento em que lhe comuniquei minha pergunta, foi cair na gargalhada. A primeira análise, a de Rose, durou mais de 6 anos e chegou a uma conclusão absolutamente notável. A de Violet foi interrompida 2 anos depois. Essa diferença traduziu também a escolha que, durante a análise, foi confirmada por uma e outra dessas jovens mulheres. Era realmente de heterossexualidade que se tratava no caso de Rose e de homossexualidade no de Violet. Que um analista se introduzisse entre as duas só podia ter como efeito, evidentemente, acentuar essa diferença até torná-la irredutível. Acaso isso não era responder à sua verdadeira demanda? Esta, por mais dessemelhantes que tivessem sido suas respectivas formulações, acaso não tivera pelo menos um objeto em comum. Diga-nos em que somos diferentes. Se o desejo do analista é, como afirma Lacan, o desejo da diferença absoluta, podemos dizer que essas duas análises solicitavam esse desejo da maneira mais insistente. Entretanto, é muito curioso que tal demanda se formulasse pela boca de duas homossexuais, isto é, de dois sujeitos que, a julgar pelo próprio termo homossexualidade, supostamente voltavam seu desejo para seus semelhantes, supostamente buscavam o mesmo. O termo homossexualidade realmente leva a crer que na sexualidade de um certo número de indivíduos, o outro é o mesmo. Tal afirmação é mais do que superficial e de modo algum podemos contentar-nos com ela. O que significa ser o mesmo, ou ser outro no nível da identidade sexual? Se esta, como demonstra a psicanálise, só pode ser articulada num significante único, o falo, e se este objeto irremediavelmente a que diferença colocada entre os sexos pela anatomia se traduza no plano do inconsciente. Essa diferença se exprime no inconsciente numa dicotomia muito menos evidente do que a separação biológica, e que só mantém com esta última uma tênue relação. A escolha do sexo se realiza na opção simbólica entre ter ou ser o falo. Tê-lo ou não tê-lo não é uma coisa tão simples quanto se poderia pensar, donde minha intervenção diante dessas duas analisandas. Digamos que é uma questão de crença numa série de sinais que, supostamente, autenticam o título. Por isso é que, nesse registro, o sujeito situa-se numa relação mais ou menos fetichista com o objeto de seu desejo. Quanto ao ser, isso é ainda menos seguro. Nenhum sinal orgânico, tal como o pênis, pode aqui fazer às vezes de critério. Ser o falo, isto é, ser o sinal, a própria imagem do desejo implica, inelutavelmente, uma certa farsa, um certo engodo que só pode tornar vacilante a identidade do sujeito. Essas duas jovens, assim, trouxeram-me duas problemáticas que a continuação da análise permitiria contrastar ponto a ponto, donde se deduz que é importante distinguir pelo menos duas maneiras de alguém ser e se dizer homossexual. A maneira histérica e a maneira perversa. Isso equivale a dizer que os casos de Rose e Violet demonstraram que a homossexualidade não pode ser tomada por uma estrutura, nem sequer por uma unidade clínica, ainda que do ponto de vista social, jurídico ou moral possa receber essa unidade. Poderíamos até chegar a nos indagar se é possível considerá-lo um sintoma, mas vejamos,
No momento como foi que essas duas moças avançaram na sequência de sua análise rumo à depuração de seu desejo inconsciente e à reconstrução de sua fantasia. Demanda de amor e imperativo de gozo. Rose só abordava a questão de seu desejo sob a máscara do amor. Queria ser amada e queria mais ainda ser amada em termos absolutos, incondicionalmente. O amor era, em suma, a condição que ela impunha para consentir no desejo, que, sem essa roupagem, a horrorizava. O que ela queria era ocupar o lugar em que o objeto do desejo fosse transcendido, em que o desejo se tornasse sublime, perdendo sua particularidade fetichista. Assim, ela almejava um desejo que se dirigisse à mulher como tal. Ora, como observava, justificadamente, os homens eram incapazes de um desejo tão absoluto. O que desejava não era a mulher, mas um corpo fantasmático que eles concebiam como a reunião de uma série de traços pornográficos. Era por isso que Rose sustentava que só uma mulher teria possibilidade de compreender esse desejo eminentemente feminino que lhe era próprio, e por conseguinte, só uma mulher seria suscetível de lhe oferecer o tipo de amor que poderia satisfazê-la. Esse ponto de vista, que afinal era perfeitamente defensável sob o ângulo narcísico, deixava intacta, no entanto, a questão de saber o que ela pretendia expressar quando evocava a figura da outra mulher. Pois é evidente que o simples fato de pertencer à classe anatômica do sexo feminino não basta para definir a mulher de que Rose falava. A mulher que poderia e saberia amar outra mulher. Faltaria ainda que esse ser anatomicamente feminino e, portanto, privado das vias do alívio sumamente diretas oferecidas pelo órgão peniano, compreendesse o que quer uma mulher e, portanto, estivesse ele mesmo convencido de que é preciso ser mulher para amar as mulheres. O problema de Rose não fora resolvido, portanto, pela escolha homossexual. Fora apenas um tantinho deslocado, mas esse deslocamento lhe permitira aceder à forma mais pura de sua demanda, ou seja, a questão por excelência, aquela mediante a qual, ao mesmo tempo, ela visava a seu ser e só lhe captava a facticidade. O problema de Rose era a divisão induzida pela questão da essência da feminilidade. Como amar uma mulher? Como amá-la de fato, se só se podia saber o que era uma mulher passando pela intermediação de outra mulher, que, por sua vez, só era mulher na medida em que feminilizava a primeira, mantendo a insatisfação de seu desejo? E como ter certeza de que a outra mulher era realmente mulher, puramente mulher, se, como Rose se apercebeu, os únicos critérios em que ela podia confiar nessa matéria eram os de um disfarce, afinal pouco diferente da panóplia fetichista em que os homens baseavam suas crenças. Assim, a questão de Rose desembocava num círculo vicioso. Fora para ser reconhecida como mulher, como inteiramente mulher, que ela voltara sua demanda amorosa para outra mulher, mas isso lhe servira para constatar, então, que esta nunca era tão puramente feminina quanto ela a havia imaginado a princípio. Mesmo continuando a acreditar obstinadamente na mulher, Rose acabou por despovoar o mundo feminino, repetindo sem perceber sempre a mesma constatação: a mulher não existe. Violet, por seu lado, abordava a problemática do desejo por um viés inteiramente diferente. Se a demanda de Rose se articulava em torno de uma pergunta, colocando a realização do desejo na dependência da consagração do amor, a de Violet se atava, ao contrário, a uma ordem. A voz do desejo aqui não era interrogativa, mas imperativa, e achatava qualquer reconhecimento do desejo na necessidade de gozar. Não se tratava para Violet de se furtar ao desejo, nem mesmo a pretexto de obter amor. Ao contrário, o desejo para ela não existia, só tinha sentido na medida que era dirigido para a obtenção do gozo. E se sucedesse ao amor misturar-se com ele no caminho, isso só lhe interessava na medida em que o amor lhe prometia gozos ainda mais intensos. Nela não havia nenhuma interrogação sobre o mistério da feminilidade, nem tampouco nenhuma busca de um objeto transcendental do desejo. O sexo feminino, para Violet, era objeto de uma evidência, simples e sem questionamento. Sua posição perante a sexualidade confundia-se com a de um homem amante do gozo que pagasse pelo serviço de uma prostituta para aliviar a pressão de uma pulsão. Assim, a questão do sexo estava resolvida para Violet, desde que ela pudesse fazer amor com outra mulher, como um homem o faria. É claro que essa ausência de questionamento e essa necessidade de gozar camuflavam a falta pela qual, ao menos anatomicamente, Violet deveria ter se sentido afetada. Se ela podia seduzir as mulheres e deitar-se com elas como faria um homem, não podia, no entanto, fazê-lo com um pênis?
Não podia, no entanto, fazê-lo com o pênis. Mas isso, veremos porque, realmente não tinha importância para ela. Sucedia-lhe certamente recorrer ao uso de um órgão postiço, mas ela não fazia questão disso. Na realidade, sua posição não era determinada pela inveja do pênis como sinal da identidade sexual, já que esta não lhe constituía nenhum problema. O que lhe importava não era o órgão, mas sua capacidade de gozo, sua potência. E por esse ponto de vista, Violet pretendia definir-se não como um homem, porém como mais do que um homem. Na verdade, estava convencida de que o pênis masculino constituía fundamentalmente um limite ao gozo e à potência sexual. E, por conseguinte, sendo desprovida dessa limitação, ela possuía, na verdade, um órgão maior ou mais potente do que o macho. Sua atração pela outra mulher não era determinada em absoluta, como no caso de Rose, pela busca de uma feminilidade superior, mas pelo desejo de comprovar sua potência. Longe de amar as mulheres, Violet seria antes misógina. Esperava de sua parceira não que ela a consagrasse como mulher, como absolutamente parceira. Não que ela a consagrasse como mulher, como absolutamente diferente do homem, mas que lhe permitisse confirmar sua posição fantasmática de super-homem. Se ela se interessava por outra mulher, era para convencê-la de que era, ela própria, melhor do que um homem no próprio seio do registro habitual da sexualidade masculina, com a consequência de que os homens comparados a ela não passavam de mulherzinhas. A posição homossexual de Violet comportava, portanto, um desprezo singular pelas mulheres, pelo menos pelas que conseguiam contentar-se com o minus habens que era o homem. Se fosse preciso resumir sua atitude diante da diferença entre os sexos, eu diria que o lema de Violet poderia ser uma mulher não broxa. Essa é a grande diferença. E por isso mesmo, já não era uma diferença. O desafio ao pai. A divergência fundamental que separava as posições de Rose e Violet em relação ao desejo e ao sexo era confirmada pelas diferenças de organização de seus respectivos complexos de Édipo. Estes certamente apresentavam um traço comum, que poderia desvirtuar o observador. As duas moças, com efeito, haviam ambas fixado sua escolha homossexual numa relação de desafio apaixonado à figura paterna. Mas esse desafio ao pai não tinha nem o mesmo fundamento nem a mesma meta para uma e outra. No caso de Rose, o desafio lançado ao pai era alimentado por uma intensa rivalidade com a mãe. Aquela mãe bonita demais, coquete demais, sedutora demais, que deixava o marido louco de ciúme e bêbado de uma raiva impotente. Aquela mãe que, por outro lado, afastava qualquer concorrência com a filha, legítima, isolando-a e substituindo-a por outra filha. Se Rose esperava do pai, como toda menina, ser preferida à mãe, essa expectativa era redobrada nela por um poderoso desejo de vingança em relação à mãe. Mas, longe de corresponder a isso, nem que fosse dando-lhe a garantia de que um dia ela seria preferida à mãe por outro homem, seu pai não parava de ridicularizá-la e de lhe devolver uma mensagem que a encerrava numa rivalidade sem saída com a mãe. Você nunca passará de uma caricatura medíocre de sua mãe. Era o que ele lhe expressava com suas macaquices. Pior ainda, citava-lhe como exemplo, a título de contraste, a filha falsa, filha da tia, que tinha feminilidade mais discreta. Em seguida, ao fazer sua entrada na homossexualidade, apaixonando-se pela prima, Rose havia adotado uma postura masculina. Cortejar essa mocinha se fizera seu fiel servo e defensor, exatamente como faria um cavalheiro galante pela senhora de seu coração. Mas ao adotar o papel masculino, Rose nem por isso voltara ao amor primordial pela mãe. O objeto de sua escolha, a jovem prima, era uma mocinha que, pela aparência, interesses e costumes, situava-se no extremo oposto de sua mãe. Era uma moça intelectualizada, masculina, pouco faceira e quase sem interesse pelos homens. Esses traços do objeto amado confirmavam antes o caráter de provocação ao pai que essa súbita chama homossexual comportava. Aliás, como acontecera com a jovem homossexual analisada por Freud em 1920, era ante os olhos do pai que se estampava essa paixão. Rose lhe mostrava, desse modo, como um homem deveria conduzir-se perante uma mulher, mesmo que esta fosse desprovida dos atrativos artificiais de que sua mãe desfrutava. Acrescentamos ainda que, ao adotar esse papel, Rose se outorgava um prazer suplementar, o de poder. Por sua vez, macaquear o pai, cujos maneirismos do pequeno Dom Juan ela imitava durante sua corte assídua. Assim, ao mesmo tempo, ela revelava a feminilidade secreta desse homem e sua incapacidade fundamental de ser um homem de verdade. Esse primeiro amor homossexual, aliás, estava a tal ponto confundido com a demonstração endereçada ao pai, que quando ele morreu, a paixão de Rose viu-se instantaneamente desfeita.
De repente, a jovem prima havia perdido todo o atrativo, após o que, tendo perdido seu destinatário, o pai, e portanto sua esperança de ser adorada por um homem, e ficando confrontada apenas com a mãe, rival e inacessível, Rose sentiu-se rechaçada para o destino comum das mulheres. E não lhe restou outra coisa senão exprimir seu luto realizando literalmente a fala do pai. Todas as mulheres são putas. Tornou-se, pois, por algum tempo prostituta, com as restrições que esclareci anteriormente. Violet, por seu lado, embora estivesse igualmente fixada numa posição de desafio em relação ao pai, sustentava-a de maneira totalmente diferente de sua companheira. O desafio por ela lançado ao pai não se apoiava, na verdade, numa relação de rivalidade com a mãe, mas numa cumplicidade fundamental com esta. A mãe de Violet, aliás, não tinha nem queria ter nenhum dos trunfos sedutores cultivados pela mãe de Rose. Tratava-se, ao contrário, de uma mulher que havia renunciado, senão à sua feminilidade, pelo menos às manifestações aparentes desta, a mascarada. A mãe de Violet suportava ser mulher como se pode suportar uma enfermidade de nascença. Mas estaria por isso resignada? Eu não tinha certeza. Indagava-me antes, ao ouvir Violet falar-me dela, se sua mãe não gozava secretamente com o poder que lhe restara de renunciar à sua feminilidade e com isso privar os homens, a começar pelo marido, dos encantos que os tornam desejantes. De qualquer modo, nas relações que mantinha com o marido e que me foram relatadas por sua filha, essa mulher parecia tão ou mais animada por uma sorrateira vontade de vingança, quanto pela nobre aceitação do sacrifício que exibia com alarde. Com esse intuito, ela se servia das filhas como de escudos defensivos, ou até mesmo armas castradoras. Assim, por exemplo, fazia-as dormirem na mesma cama que ela, de modo a que não mais houvesse espaço para o marido, e ele fosse obrigado a ir se instalar em outro lugar para passar a noite. Numa atitude ainda mais sutil, longe de alimentar a menor rivalidade ciumenta com sua filha mais velha, essa mulher, ao contrário, abandonava a Violet toda a panóplia da feminilidade e da sedução. Assim fazendo, empurrava-a para frente, oferecia-a, por assim dizer, aos homens e ao pai, ao mesmo tempo que não parava de advertir a filha sobre os impulsos sexuais deste último. Essa maneira de deixar o caminho livre para a filha era, portanto, no mínimo ambígua. Violet, pelo menos, sentia-a como um empurrão para a angústia, mais do que como um empurrão para o desejo. Por conseguinte, só fazia recorrer ainda mais à proteção da mãe, que a oferecia a ela com boa vontade, ainda maior na medida em que se servia da filha para se proteger do desejo do marido. Um clã de mulheres, todo ele unido contra o homem, constitui-se assim no seio da família. Dentro desse campo de Amazonas, as mulheres eram onipotentes e de uma potência que culminava neste traço específico. Elas sabiam o que fazer para desarticular o desejo masculino. Diante delas, o homem só podia ser o voyeur impotente de uma aliança de mulheres que o manipulavam como a um instrumento. Foi com base nesse modelo que se estruturou a homossexualidade de Violet, e era essa a razão porque sua vida sexual era escandida pela típica situação da relação a três, em que duas mulheres gozavam uma com a outra depois de terem posto o terceiro masculino fora de combate. Está claro que, nesse caso, não se esperava nada do homem desafiado. Ele era convocado apenas como testemunha, só era chamado para comprovar que se prescindia perfeitamente de seu concurso e de seu desejo para obter satisfação. A fantasia e a sexuação. A oposição entre os dois casos mostrou-se igualmente patente no nível da elaboração da fantasia que se precisou ao longo da análise. Eu diria, em síntese, que a fantasia de Rose era tipicamente histérica e a de Violet tipicamente masculina e perversa. Foi essa desmontagem da fantasia que permitiu, aliás, recolocar a questão de suas respectivas homossexualidades e situar o valor desse termo em relação a uma estrutura inconsciente. A posição de Rose revelou-se perfeitamente histérica. O que ela rejeitava, aquilo contra o qual sua fantasia se edificara, era a ideia de que ela pudesse ser fixada pelo olhar como objeto sexual de uma fantasia masculina. Rose não queria ser reduzida à categoria de objeto sexual, não queria ser um corpo oferecido à cobiça do homem. Isso não a impedia de se conferir toda a aparência do mais apetitoso objeto sexual, de cuidar extremamente de sua apresentação, de se fazer de vamp e de exibir suas curvas mais do que outras mulheres. Porém, todos estes comportamentos constituíam para ela uma maneira de supliciar os homens. Assim, quando chegava a sessão, com o colo generosamente descoberto, que ninguém se deixasse enganar. Essa exibição não era concebida para atrair, mas para repelir. Aliás, ela nunca era tão agressiva quanto nas ocasiões em que mais parecia fazer investidas.
O que Rose oferecia ao olhar tinha a função de uma espécie de teste. Aqueles que se deixassem apanhar seriam implacavelmente julgados e eliminados. Ao contrário, um olhar que se desviasse, uma pálpebra que fizesse descer o véu do pudor, reteriam sua atenção. A identificação fantasmática que captava Rose era a heroína do amor cortês, a dama impiedosa e intocável que por certo seduzia, porém o fazia ainda mais por se esquivar. Ela se pretendia uma mulher cruel, que suscitava o desejo, mas só se dignava interessar-se caso ele se inflamasse a ponto de enlouquecer. O que ela queria era que o homem ficasse louco de amor, ou até que se matasse por amor. Já relatei a que ponto ela ficara impressionada durante a infância com os homens que haviam atirado seus casacos aos pés de suas amigas prostitutas, para que elas pudessem cruzar o meio-fio sem molhar os pés. Essa situação, em que o homem se rebaixa diante de uma mulher prostituída, a quem trata como uma dama, formava a matriz de sua fantasia. Nesta, a elevação da mulher era, de certa maneira, proporcional ao rebaixamento do homem. A primeira tinha que provir de muito baixo para ser elevada muito alto, e o segundo devia efetuar o trajeto inverso, bela imagem de uma sonhada complementaridade da relação sexual. Essa relação, no entanto, permanecia inacessível. Isso era o que garantia, pelo menos, a expressão mais consumada de sua fantasia, na qual o sacrifício do homem pela mulher tinha que ir a ponto de ele se matar por ela. Que a morte comprovasse para Rose o absoluto do amor é algo que não pode deixar de nos remeter às circunstâncias da morte de seu pai. De fato, fora a combinação entre a fantasia e a morte real do pai que havia determinado em Rose a emergência de uma angústia invasiva e de um sentimento de culpa que nenhuma prática religiosa tinha conseguido acalmar. Como se pode constatar, a homossexualidade de modo algum estava inscrita como tal na fantasia de Rose. Apenas viera somar-se a ela na posterioridade como uma modalidade acessória. Aliás, a própria noção de homossexualidade mereceria ser reinterrogada nesse caso. A tal ponto ela parecia resultar aqui da estrutura constitutiva do desejo histérico, em vez de ser a condição de uma escolha sexual invertida. A homossexualidade de Rose estava ligada à identificação com a outra mulher, em quem ela buscava o enigma da feminilidade e não com o objeto de seu desejo. Rose queria ser adorada pelo que não tinha e assim ser reconhecida pelo que era fantasmaticamente, ou seja, uma imagem transcendental do desejo. A mulher, nela, era supervalorizada no amor como além do desejo que nenhuma satisfação poderia consumar nem reduzir. A outra mulher, por quem ela se apaixonava, reencarnava a imagem ideal através da qual Rose podia gozar consigo mesma por procuração. A outra mulher, por quem ela se apaixonava, encarnava a imagem ideal através da qual Rose podia gozar consigo mesma por procuração. Essa imagem era mais do que narcísica. A outra mulher, para Rose, era mais do que um semelhante, mais do que uma homo. Era, na realidade, uma imagem do outro, ou seja, daquilo que sempre permanece inacessível na feminilidade, irredutível à imagem e impossível de delimitar enquanto objeto sexual. Sua aparente homossexualidade, portanto, no sentido estrito, era uma heterossexualidade radical, uma maneira de pôr em cena um outro feminino que só poderia faltar às relações entre homens e mulheres. Sem dúvida é paradoxal que essa jovem tivesse mantido por algum tempo estreitas relações com a prostituição. Já destaquei como misturada desde a mais tenra idade com o meio das prostitutas, ela havia experimentado um verdadeiro fascínio pela arte do velamento e do fetiche que nelas havia observado. Mas sua relação com a prostituição estava longe de se reduzir a uma simples identificação imitativa. Através da figura da prostituta, eram toda a sua rivalidade admirativa e odiosa com a mãe, bem como sua reivindicação em relação ao pai, que Rose punha em cena. O fato de a prostituta se empenhar em se conformar ao objeto fetichizado da fantasia masculina certamente despertava asco em Rose. Aliás, quando se sentia fitada pelo olhar de um homem na rua, a rua e a calçada, é claro, são lugares em que o desejo e, por conseguinte, os sintomas são onipresentes, sua reação de nojo e revolta exprimia-se por declarações do tipo: sinto-me emporcalhada ou sinto-me como uma puta.
E, no entanto, ela havia trabalhado por 1 ano e meio numa casa de prostituição, sem ter sofrido especialmente com isso e até extraindo dali um certo prazer. Essa contradição se resolve ao observarmos que o ponto importante para Rose na função da prostituta era menos que ela fosse um objeto oferecido às fantasias masculinas do que o fato de que aparentasse sê-lo. Era o aspecto caricatural da cena que ela conservava e dele extraía um argumento a mais para denunciar a inautenticidade do desejo masculino. Em suma, para Rose, a prostituta servia de prova. Era por isso que ela quisera sê-lo, por sua vez, em nome das necessidades de sua comprovação. Ela comprovava que não era a mulher que atraía os homens, mas antes uma série de artifícios, de acessórios, de truques e de coisas postiças. Da mesma forma, benefício suplementar, Rose denunciava igualmente o caráter factício do personagem de sua mãe. A esta podia retrucar: você é apenas essa boneca artificial e não a rainha que acredita ser, ao passo que ao pai ela endereçava esta mensagem. Então é isso que você quer? Esse simulacro, subentendendo-se, mas eu posso lhe oferecer coisa muito melhor. Sua maneira de se entregar à prostituição traduziu, aliás, a ambiguidade de sua posição, uma vez que no estabelecimento em que estava empregada, ela era a única que não aceitava deitar-se com os clientes. Referindo-me a uma passagem do seminário de Lacan, eu diria que, como réplica ao olhar voyeur do homem, Rose se faz quadro. Ela realizava através de seu corpo e de sua estampa a função característica que o quadro cumpre em relação ao olhar, a de ser um dom de regard, isto é, um objeto que neutraliza a vontade de ver, devolvendo a quem olha uma ilusão fascinante. Lembremos-nos aqui de que foi justamente diante de um quadro de Madonna que a jovem Dora, cujo caso Freud nos relatou, caiu ela mesma em estado de adoração. Em Violet, a fantasia tinha, ao contrário, uma estrutura tipicamente masculina. E, nesse caso, a inversão sexual estava realmente inscrita na elaboração dessa fantasia. Longe de rejeitar a fantasia máscula e a redução que esta opera da mulher, fazendo dela um objeto sexual, Violet a adotava completamente. Ela desejava uma mulher exatamente como um homem desejaria, e isso segundo o tipo de escolha extraordinariamente descrito por Freud em sua Psicologia da Vida Amorosa. Ela desejava uma mulher na medida em que ela pudesse ser desvalorizada, rebaixada à categoria de prostituta. Não havia em Violet nenhuma idealização da mulher, nenhuma inclinação a fazer dela um ser transcendental. Aliás, Violet tinha pouco apreço pelo amor com A maiúsculo. Não era como sendo o falo que ela pretendia ser reconhecida, mas como o tendo, o que significa que em sua estrutura a mulher era fetichizada da mesma maneira que pode ser na fantasia do fetichista perverso. Por isso é que, em seu caso, a fantasia era, direta e explicitamente, uma fantasia sexual e não uma fantasia amorosa. Para Violet, tratava-se apenas de comprovar que ela era provida, no plano sexual, de alguma coisa melhor do que o pênis, e, portanto, de que era mais potente do que o macho. Fundamentalmente, o homem é que era seu rival, e não a outra mulher, que para ela não passava de um objeto sexual. Ela se paramentava, aliás, com todos os traços manifestos desse rival. Vestia-se e se penteava como homem, bebia, praguejava e falava como homem, interessava-se pela pornografia, etc. Eu chegaria até a dizer que ela pensava como homem, se essa expressão pudesse ter um sentido seguro. Mas essa identificação com os traços masculinos e, entre aspas, paternos, ainda não dava conta realmente de sua posição. Também sucede, frequentemente, a histérica fazer-se de homem e guardar do pai alguns traços específicos que ela porta, por sua vez, como sintomas. Para apreender com precisão a posição adotada por Violet, há que reconhecer que essa posição não era simplesmente masculina, mas era, ou pelo menos pretendia ser, mais do que masculina. Violet se apresentava não como um homem, mas como um super-homem. Em Tous Fuchs Etents, de Monterland, cuja perversão pedofílica é bem conhecida, assim explicou sua escolha. A pederastia tem pouca importância, já que consiste no amor sensual pelos meninos e adolescentes até sua primeira barba, segundo os princípios rigorosos tanto dos antigos quanto dos orientais modernos. Ou seja, ela é o amor pela feminilidade que há neles, isto é, ela é a heterossexualidade, salvo pela pequena diferença. A posição de Violet era quase simétrica à de Monterland. Ela era em si um homem, salvo pela pequena diferença.
Mas essa diferença, longe de ser negativada, como acontece na abordagem neurótica da castração, era positivada para ela. Violet falava, desejava e agia como se seu sexo tivesse algo a mais do que o sexo masculino. Tanto que devemos conceber a identificação masculina dessa jovem como uma máscara superficial. Na verdade, sua verdadeira identificação visava a uma mãe fálica, perante a qual todos os homens, a começar pelo pai, afiguravam-se castrados. Destaco, além disso, que Violet não imputava esse atributo fálico imaginário a todas as mulheres. Na realidade, afora sua mãe e ela, todas as outras mulheres eram, a seu ver, seres fundamentalmente desvalorizados. Em outras palavras, para as outras mulheres, a pequena diferença marcava-se realmente como menos. Não só elas não eram fetichizadas como mulheres fálicas, como também nem sequer tinham um pênis. Mediante essas duas exceções, a classe feminina podia, portanto, ser definida e julgada. Todas as mulheres eram boas para servir ao gozo. Essa dupla condição do ser feminino refletia a clivagem perversa que organizava a relação de Violet com a castração. Essa clivagem assumia a forma do desmentido, Verleugnung, ou seja, de uma dupla afirmação contraditória que implicava ao mesmo tempo o reconhecimento e a negação da castração e da diferença sexual. Para Violet, numa vertente, a mulher não era castrada, era até mais bem provida do que o homem em termos fálicos, mas na outra vertente era castrada e desvalorizada. Essa dupla posição se traduzia na maneira como Violet exercia seu ofício de prostituta. Ela sofria, é claro, no momento de entregar seu corpo aos clientes, e o ato que se seguia não lhe proporcionava nenhum prazer. Mas enquanto ele se desenrolava, Violet se imaginava no lugar do cliente, de quem criticava mentalmente a falta de habilidade e o gozo demasiadamente grosseiro e rápido, e saboreava de antemão a cena em que repetiria, segundo uma versão mais sábia e mais aperfeiçoada, com uma parceira feminina, os mesmos gestos que o cliente estava executando. A cada passo, Violet confirmava assim a castração do homem e sua própria não castração. Vez após outra, concluía que teria mais capacidade de fazer uma mulher gozar do que o homem, com o seu órgãozinho ridículo e logo desinchado. De um fetichismo feminino. O caso de Violet levanta a difícil questão da perversão na mulher. Sabemos que a literatura analítica é extremamente pobre a esse respeito, a ponto de alguns chegarem a se perguntar se a perversão feminina existe. Um aspecto teórico e não apenas clínico deve ser esclarecido nesse contexto. Se de fato podemos isolar o fetichismo como a própria matriz das perversões no homem, é o fetiche que encarna mais de perto o falo imaginário que o perverso mantém em sua mãe. Nunca se observou, ao que parece, um caso de fetichismo feminino. Supõe-se resolver esse mistério argumentando como se houvesse uma evidência que a anatomia do sexo feminino seria tão clara aos olhos de quem dela é dotada que nem se pensaria em paramentá-la com um apêndice artificial. Isso equivale a cometer um grande erro acerca do sentido e do conteúdo da descoberta freudiana. Quando Freud cita uma evidência no mecanismo de pensamento da menina, entre aspas, ela julga e decide de imediato, viu aquilo, sabe que não o tem e quer tê-lo, fecha aspas. Ele o faz a propósito da descoberta do sexo masculino. No que concerne ao sexo feminino, Freud afirma que a menina permanece na ignorância da vagina, o que não quer dizer que ela não saiba que esta existe, mas que só apreende sua função sexual de maneira imperfeita. Não há nenhuma razão, de princípio, pela qual a menina não possa projetar a existência de um falo imaginário nesse lugar. A menina não passa nesse lugar para negar a castração a si mesma. Não há nenhuma razão, de princípio, pela qual a menina não possa projetar a existência de um falo imaginário nesse lugar para negar a castração a si mesmo. Por outro lado, é verdade que o problema do fetichismo é mais obscurecido do lado das mulheres pelo hábito que elas têm de se mover entre o disfarce e o trompe-l'œil, em nome das tradições e modismos e, sobretudo, em nome da estrutura do desejo de seus companheiros. Elas se cumulam de uma série de sinais e objetos que se veem fetichizados no outro. Mas não basta constatar que a própria mulher é, por seu corpo e sua estampa, o fetiche para elucidar essa questão.
O fato de ela ocupar em relação ao objeto do desejo uma posição diferente da do homem constitui, na verdade, a principal dificuldade que a homossexual não consegue resolver. Se ela inverte sua relação com o objeto e com o desejo, se é levada no desafio ao pai a ponto de substituí-lo, a casa não pode ser impelida a adotar o fetichismo natural dele? E se além desses efeitos de identificação se manifestasse, como no caso de Violet, uma relação mais primordial com o desejo de uma mãe falicizada, será que teríamos o direito de contemplar a hipótese de um possível fetichismo feminino? São essas as questões que a estrutura de Violet me incita a formular e a explorar, ainda que em suas diretrizes para um congresso sobre a sexualidade feminina, Lacan declare que a ausência na mulher do fetichismo, que representa o caso quase manifesto, entre parênteses, do desejo perverso masculino, fecha parêntese, permite suspeitar de um destino diferente desse desejo nas perversões que ela apresenta. O interesse que Violet sentia por certas revistas pornográficas, certos acessórios do vestuário ou, ocasionalmente, certos artigos eróticos postiços era, na verdade, muito curioso. É claro que ela viu o corpo feminino, pelo menos o de suas parceiras, com os olhos de um homem, mas também atribuía a si mesma a posse inata do que esses diversos objetos e acessórios supostamente representavam. Aqui, mais uma vez, a distinção de registro que separa o ter e o ser, o falo, pode nos esclarecer. Violet não era o fetiche, como pode julgar sê-lo, por exemplo, a mulher provocante. Ela o tinha. Entretanto, o ponto decisivo era que esse fetiche não tinha a mesma natureza daquele que desperta o interesse do perverso fetichista masculino. Para este último, o fetiche equivale a um substituto metonímico do falo, imaginário, da mãe. É um traço que mascara ou que fecha a ânsia do sexo feminino e impede que este seja descoberto enquanto castrado. Esse traço se torna, mais tarde, uma condição necessária e, às vezes, suficiente para a eleição do parceiro sexual. Para Violet, o fetiche parecia estar relacionado não apenas com o seu feminino, mas para Violet, o fetiche parecia estar relacionado não apenas com o sexo feminino, mas também, talvez principalmente, com o sexo masculino. Destinava-se a substituir o falo paterno, que não era julgado suficientemente potente para sustentar o desejo, além do gozo e da detumescência. Violet, em suma, tinha que sustentar não apenas que a mulher, entre aspas, ou mais exatamente a mãe, fecha aspas, não era castrada, atribuindo-lhe, como também faz o homem perverso, um falo imaginário. Mas tinha ainda que sustentar que o próprio homem, para ser realmente homem, deveria ser impossível de castrar. Curiosamente, a castração nessa problemática via-se localizada do lado do homem e do pai, mais que do lado da mulher e da mãe. Ainda assim, isso não assimilava a Violet à posição da histérica, que se faz esteio do pai impotente. É que se Violet se situava no campo do falo, não era simplesmente por sê-lo ou por trazer suas insígnias, mas também por tê-lo, e como uma diferença suplementar, esse falo não era o do pai, e sim o falo mais potente que ela atribuía à mãe. Munida desse falo imaginário, ela não se identificava realmente com o homem, mas antes o substituía e desse modo comprovava que era possível desejar sem sofrer a detumescência. Será possível, por isso, falarmos de um verdadeiro fetichismo em Violet? E qual seria, nesse caso, o fetiche? Por fim, de que modo ele manifestaria sua necessidade no erotismo dessa moça? Situar concretamente alguma coisa da ordem do fetiche em Violet não é fácil, sobretudo na medida em que sua análise se interrompeu cedo demais para que eu pudesse obter uma confirmação segura das hipóteses e das deduções que pude fazer nesse caso. Contrariamente ao que é a regra quase geral no homem perverso, o eventual fetiche, nesse caso, não pertencia ao domínio do visível. Para dizer a verdade, não me surpreendi demais com isso. Se o fetiche no homem perverso é algo que pode e deve ser visto, é justamente porque o problema que se coloca para ele ao descobrir, menino ainda, o sexo feminino, é o de determinar o que deve ser visto naquele local onde falta o órgão fálico. A visão de alguma coisa só pode positivar essa falta.
Digamos, pois, que para o homem, o fetiche toma o lugar do que não é visto no lugar do sexo feminino. Mas a menina, por sua vez, de modo algum tem que se confrontar com o mesmo problema, ao descobrir a existência do pênis masculino, que é, ao contrário, perfeitamente evidente no visível. Isso não quer dizer que ela não se faça perguntas a respeito dele, mas não se trata das mesmas perguntas que o menino se formula a respeito do sexo feminino. A célebre formulação freudiana que recordei anteriormente, entre aspas, ela julga e decide de imediato, fecha aspas, talvez mascare por seu aspecto lapidar as dúvidas e incertezas decorrentes para a menina da descoberta do pênis e cujos traços mais ou menos vivos encontramos em muitas mulheres na análise. A principal questão que obseda as meninas a propósito do pênis é a evocada por seus dois estados possíveis, flácido no estado de repouso ou duro e alongado no estado de ereção. Não é raro ouvir da boca das mulheres em análise que essa oposição é concebida como uma dualidade, pênis inanimado, pênis animado, ou até como significando a passagem do estado de morto ao de vivo. Em Violet, essa representação era inteiramente explícita. Como dizia ela, aos 40 anos o passarinho de meu pai já estava morto. Ao contrário, ao funcionar como babá, ela pudera observar que o pênis já era capaz de ficar ereto em meninos muito pequenos. Disso resultou em seu espírito, pelo menos no nível inconsciente, que uma verdadeira ameaça de morte pairava sobre o órgão masculino. Essa ameaça, ainda por cima, certamente fora reforçada nela por um desejo de morte presente no discurso latente de sua mãe. Foi em função dessa ameaça de morte que Violet sentiu-se chamada a tomar o lugar do homem, como portadora ela mesma de um falo imaginário imortal. A natureza deste último era difícil de captar com precisão, já que ele não era visível, mas sua presença, ainda assim, fazia-se ouvir perfeitamente através das palavras do discurso de Violet. Prendia-se a uma convicção que ela trazia mentalmente, uma convicção que visava a posse de alguma coisa muito concreta no interior do corpo. O que me pôs na pista e me permitiu fazer uma ideia disso foi a relação dela com as crianças. Já mencionei algumas de suas práticas sexuais precoces, que consistiam em se fazer gozar, utilizando como instrumento para esse fim o corpo dos bebês, que eram entregues a seus cuidados. 2 elementos suplementares permitiram esclarecer melhor o papel que ela atribuía a esses corpos de bebês. Primeiramente, entre as revistas pornográficas de que era grande apreciadora, ela classificava à parte uma categoria precisa de publicações, as que mostravam relações sexuais com mulheres grávidas ou então com crianças muito pequenas. Essas imagens realmente tocavam sua fantasia em pleno âmago e lhe proporcionavam uma emoção de uma qualidade muito especial. Depois, Violet me confiou ter feito no decorrer da adolescência uma série de fotografias em que posara nua, com um bebê apertado entre as pernas contra seu sexo, e ter experimentado um extremo prazer com isso. Parece, pois, que o corpo da criança tinha para ela o valor de uma representação imaginária do falo. Não se tratava aqui apenas da clássica equivalência formulada por Freud entre a criança e o pênis no contexto do drama de Penis Need. Não se tratava da criança enquanto dom esperado do pai como solução para a problemática da identidade feminina, mas da criança enquanto algo que simbolizaria um instrumento do gozo sexual. Além da imagem e da representação suportadas pelo corpo do bebê, era a própria capacidade de dar a vida e de trazer ao mundo que tinha em Violet a conotação de uma onipotência fálica. Escutando-a atentamente, a singularidade de seu discurso sobre os bebês mostrava-se assim bem distinta do habitual desejo de um filho que emerge regularmente na análise das mulheres. Sucedia-lhe, é claro, exprimir a vontade de ter um filho, mas ela se recusava voluntariamente a realizar esse anseio, pois, segundo me dizia, sei muito bem que se eu tivesse um bebê, não pararia de fazer coisas sujas com ele. E quando eu a interrogava mais, ela confessava que se tivesse um bebê, poderia contentar-se com ele no plano erótico e não teria mais necessidade de relação com as mulheres. Violet não considerava nem por um instante que esse bebê eventual pudesse transformá-la em mãe, mas falava dele antes como se fosse transformá-la materialmente num super-homem, ou seja, como se fosse finalmente dotá-la do falo onipotente que falta aos homens. E esse filho seria, assim, literalmente a realização do órgão que até aquele momento ela se contentava em fazer existir imaginariamente.
Aqui apreendemos com clareza o que separava Violet de uma posição histérica. Se o desejo do filho na histérica supostamente simboliza o dom do falo que ela não tem, em Violet ele realizaria, entre aspas, e não simbolizaria, fecha aspas, a existência do falo que ela possuía fantasmaticamente. Ela não se tornaria mãe, porém, mais do que pai. Poderíamos, neste ponto, comparar o Estatuto do Filho e sua relação com o falo, imaginário simbólico, em Violet, em Rose e na jovem homossexual analisada por Freud. Nos três casos, a criança é certamente colocada numa equivalência com o falo, mas resta ainda distinguir, no seio dessas três equivalências, a combinação dos registros do real, do imaginário e do simbólico, assim como a escolha feita pelo sujeito de ser ou ter o falo. Para a jovem homossexual de Freud, foi precisamente a chegada de um filho, terceira e inesperada gravidez da mãe, quando a paciente já era adolescente, que pareceu decisiva para a orientação homossexual então adotada pela moça. Esse filho real formou como que uma articulação entre um filho simbólico e um filho imaginário. O filho simbólico era aquele que anteriormente a mocinha esperava, segundo a evolução normal do Édipo, de seu pai. Por mais irreal que fosse, esse filho simbolizava a promessa que selaria seu destino de mulher e substituiria a inicial inveja do pênis e seus efeitos de masculinização pelo desejo pelo homem e pela identificação com a mãe. Foi por volta dos 13 ou 14 anos que essa substituição simbólica revelou-se abertamente. A jovem manifestou então uma ternura excessiva por um garotinho de 3 anos. Todavia, pouco tempo depois, a partir da gravidez da mãe, tornou-se totalmente indiferente ao garotinho e começou a mostrar interesse por mulheres maduras, mas ainda jovens. Ou mais precisamente por mulheres entre 30 e 35 anos que ela havia conhecido com seus filhos em temporadas de férias ou por ocasião de encontros entre famílias na capital. Grifos meus. Assim, a presença da criança enquanto ligada à mãe pareceu essencial no ponto de partida da escolha homossexual. Esse filho apêndice não se confundia, embora fosse igualmente um equivalente fálico, com o filho anteriormente esperado pelo pai. Já não se tratava, neste momento, do filho simbolizando o falo que poderia ser dado pelo pai, mas sim do filho imaginarizando o falo atribuído à mulher, e que desse modo negava a castração da mãe. Por que essa passagem regressiva do falo paterno simbólico para o falo materno imaginário? É que, nesse intervalo, a terceira gestação da mãe viera realizar aos olhos da mocinha o símbolo que o filho poderia representar para ela na relação com o pai. Essa dádiva real do pai, a mãe havia em suma destituído o filho como símbolo e, ao dar satisfação à rival, a mãe, fizera dela a mulher que tinha o tão desejado falo. Ser mãe, a partir daí, assumiu para a mocinha uma significação suplementar. Já não era apenas o equivalente os equivalentes de ser simbolicamente o falo que ela não tinha, mas tornou-se também o equivalente do tê-lo imaginariamente. Ao mesmo tempo, ao mostrar que podia realmente dar esse filho, o pai havia perdido, pelo menos aos olhos de sua filha, a capacidade de dá-lo simbolicamente. Em relação a essa paciente de Freud, a posição de Violet parece ainda mais clara e determinada. Ao perseguir sua dama com seus ardores amorosos, a jovem homossexual de Freud parecia de fato ter preservado uma esperança. Como Freud observou, a corte que ela fazia à dama tinha um valor de exibição perante o pai, em relação a quem, portanto, ela mantivera seu apelo simbólico. Essa esperança só teve fim com o olhar furioso que o pai lhe lançou ao cruzar com ela na rua, de braços com a dama, e quando esta, compreendendo a situação, expressou-lhe que pretendia romper esse relacionamento. Aniquilando dessa vez tanto o símbolo quanto o imaginário postos em cena, essa situação precipitou a própria jovem na necessidade de realizar, através da atuação suicida, o falo duplamente destituído. Ela caiu do alto da ponte da ferrovia, Niederkommt, partejou realmente o filho falo que lhe era recusado tanto no plano simbólico quanto no plano imaginário.
Já Violet, por sua vez, havia muito ultrapassado o estágio dessa esperança e do apelo ao pai que nela se mantinha, e já não esperava do filho falo nada além do que ele pudesse dar-lhe realmente, um gozo. Enquanto órgão imaginário, representação de um falo onipotente, a criança para Violet desafiava o pênis, do qual nem o pai nem a mãe tinham sabido dar-lhe um equivalente simbólico. Ao reunir suas filhas de encontro a si como verdadeiros apêndices corporais, a mãe de Violet havia apontado a esta o segredo de uma potência que anulava o falo paterno, ou até o levava à morte. Assim desqualificado, o falo do pai não mais podia ser o representante simbólico de um dom destinado a permanecer irreal, mas vira-se reduzido a ser apenas o utensílio real de que uma mulher podia servir-se para dar expressão ela mesma à potência de vida e morte que possuía em si. Do lado de Rose, ao contrário, o filho havia conservado seu eminente valor simbólico. As duas circunstâncias em que sua função parecia determinante na história dela demonstravam isso suficientemente. Primeiro, o fato de a filha facilmente legitimada por sua mãe, nas circunstâncias que relatei anteriormente, ter tomado seu lugar em casa, tivera como consequência levar ao auge o anseio inconsciente de Rose de receber do pai um sinal que a instituísse indiscutivelmente como filha legítima e privilegiada, e que lhe permitisse ao mesmo tempo denunciar as mentiras da mãe e restaurar o pai em seu direito. Com que se enganou Freud? Ao expor esses dois casos de jovens mulheres homossexuais, e ao me esforçar por dar destaque às linhas mestras do discurso que elas me trouxeram em análise, reconheço ter me aventurado além do que o próprio Freud estabeleceu em seu artigo sobre o caso de sua jovem homossexual. Esse artigo continua a ser uma referência essencial nesta matéria, e só posso invocar em minha defesa a necessidade de decifrar a problemática que Rose e Violet propuseram à minha perspicácia, bem como a dificuldade que experimentei em fazer isso unicamente com base nos postulados edificados por Freud nesse pequeno texto. As duas análises que narrei mostram, ao que me parece, que o estudo de Freud comporta apenas um primeiro desbravamento do terreno, seguramente necessário para nos abrir caminho, mas insuficiente para nos permitir penetrar nos detalhes e, em todo caso, articular nitidamente a diferença estrutural que separa a homossexualidade histérica da homossexualidade perversa. Não voltarei aqui à elaboração contida no artigo de Freud, que já comentei longamente em outro lugar, mas me empenharei em destacar com a maior clareza possível o problema principal que ele levanta. Como se sabe, o caso exposto é o de uma jovem que muda de procedimento durante a adolescência. Até então parecera heterossexual, ou pelo menos dera todos os sinais positivos disso. E então, após uma gravidez da mãe, torna-se homossexual e passa a cortejar uma certa dama de idade madura e reputação duvidosa. Mostrei como a análise feita por Freud sobre a gênese da homossexualidade nessa jovem reduz-se a constatar que uma dupla substituição se havia operado nela em três planos distintos: o da identidade sexual, o do objeto de amor e o do objeto amoroso. Podemos construir dessas sucessivas permutações o seguinte quadro: estágio 0. Identificação, o pai, objeto de amor, a mãe, objetivo amoroso, amar. Estágio 1, Édipo, identificação, a mãe, objeto de amor, o pai, objetivo amoroso, ser amada. Estágio 2, identificação, o pai, objeto de amor, a mãe, objeto amoroso, objetivo amoroso, amar. Homossexualidade, identificação, objeto de amor, a dama. Freud concluiu disso que, ao se tornar homossexual, a moça havia retornado a uma identificação e a uma escolha de objeto primárias, anteriores ao Édipo feminino tal como ele o havia concebido até então, isto é, o amor da menina pelo pai. Foi essa observação clínica, aliás, que o conduziu a rever fundamentalmente sua teoria do complexo de Édipo na menina e a postular dali por diante, antes do amor pelo pai, uma ligação primária com a mãe, em cujo cerne a menina ocupa uma posição masculina. Observe-se, todavia, que no caso da jovem
homossexual, esse antigo amor pela mãe só retornou transformado. A dama por quem ela se apaixonou reunia, na verdade, traços característicos da mãe, mas também do irmão da moça. Era, portanto, uma figura feminina falicizada, ou até fetichizada. Esse aspecto não foi sublinhado nem desenvolvido por Freud. É verdade que somente 7 anos depois, em 1927, foi que ele decifrou a estrutura do fetichismo num célebre artigo em que definiu as relações entre o fetiche e a castração feminina. As duas grandes deficiências do texto de Freud sobre a jovem homossexual são, ao que me parece, as seguintes. 1. Freud, que sustentou que o caso dela decorria da perversão e não da histeria, apoiou este diagnóstico apenas no critério da inversão. E 2. Ele se contentou em situar essa inversão no nível da identificação de um lado e da escolha amorosa de outro. Sozinhos, esses dois critérios não me parecem permitir caracterizar com segurança a estrutura perversa de uma homossexualidade. Naturalmente, as críticas que assim me permito formular a propósito do artigo de Freud devem ser dimensionadas levando-se em conta o fato de que ele recebeu sua paciente por apenas 2 meses e, além disso, ela só foi dirigir-lhe a palavra por ordem expressa do pai. Resta dizer que a inversão não basta para apontar à perversão, menos ainda quando essa inversão se produz no registro do amor. O amor é apenas uma das vertentes da vida erótica, distinta das do desejo e do gozo. E é, além disso, a vertente sobre a qual o inconsciente menos tem a dizer. É também a vertente em que a inversão é mais natural, se assim ousarmos dizer. Receber um filho deste, ela se lembrava de ter tido um sonho explícito com isso por volta dos 12 anos de idade. Teria sido, ao mesmo tempo, vingar-se da mãe e restaurar a filiação paterna, dando uma descendência não usurpada a esse pai, que, no dizer dela, tinha se deixado levar com demasiada facilidade pelas 2 mulheres da casa. Mas fora sobretudo na descoberta de sua própria função como criança exibida aos olhos dos homens por suas amigas prostitutas, que Rose pudera sondar a fronteira que separa a criança como falo imaginário e a criança como falo simbólico. Para as prostitutas que a levavam a passear pelas ruas da cidade, Rose tinha o valor de uma representação imaginária do falo. Encarnava o engodo que elas podiam ter para obter para si, durante o tempo da encenação, o respeito que era devido, entre aspas, especialmente no contexto cultural, onde essa cena se desenrolava, fecha aspas, às mães. Mas, por outro lado, de seu próprio ponto de vista, Rose era, nesse momento, o falo que merecia a consideração universal, tanto das prostitutas, e, portanto, da mãe, quanto dos homens, e, portanto, do pai. Assim, receber um filho adquirido para ela a significação. Assim, receber um filho havia adquirido para ela a significação de uma promessa de reconhecimento e respeito que lhe permitiria ocupar um lugar que nem mesmo sua mãe tinha podido obter. Por isso é que, ao contrário do que constatamos no caso de Violet, o desejo de um filho era muito vivo em Rose, aparecendo frequentemente como o conteúdo latente de uma série de sonhos e equivalia para ela ao símbolo que lhe garantiria ser o falo e não tê-lo. Felizmente, sem dúvida para esse serzinho cuja existência potencial acaba de ser evocada, Violet optou por se contentar com a fantasia dele e por conservar seu estatuto mental nesse destino de pequeno fetiche. Era a capacidade de carregar um filho e de bastar para a vida dele que tinha para ela o estatuto de uma potência inigualável pelo homem. Quando Violet falava disso, seu discurso indicava quase abertamente que ela concebia todo o aparelho genital feminino, na verdade, como uma espécie de pênis interno em ereção contínua, e tanto capaz de gozos repetidos e sem detumescência quanto dessa espécie de ejaculação extraordinária que era para ela o parto. Quando o homem ejacula, disse-me um dia, seu esperma morre depois de 2 horas. Quando uma mulher traz um bebê ao mundo, ele ainda continua vivo depois da morte dela. A essa vitória da matriz fálica, objetei no decorrer de uma sessão: você já pensou no que vai fazer quando tiver passado da menopausa? Violet ficou desconcertada por alguns segundos e depois me respondeu: acho que vou me suicidar. Quando uma mulher passa da menopausa, ela não é mais nada, é menos até do que um animal. Depois da menopausa, minha mãe fez uma operação, tiraram tudo dela. Não consigo suportar a ideia daquele ventre vazio, agora pendendo todo flácido
agora pendendo todo flácido. Assim a detumescência existia para Violet, apesar de tudo, inscrita no horizonte como uma sombria ameaça de morte. O amor é apenas uma das vertentes da vida erótica, distinta das do desejo e do gozo, e é, além disso, a vertente sobre a qual o inconsciente menos tem a dizer. É também a vertente em que a inversão é mais natural, se assim ousamos dizer, ou pelo menos mais frequente, já que, estando sempre ligado ao narcisismo, pelo menos por um lado, o amor comporta em si um movimento fundamentalmente homo. Quando amamos, não se trata de sexo, disparou Lacan à sua plateia. Com isso, apontando que no campo do amor é muito difícil distinguir entre o homo e o hétero. Para sermos rigorosos, portanto, só podemos contemplar o solucionamento da questão da homossexualidade de sua relação com as estruturas da neurose, da perversão e da psicose, recolocando-a nos outros registros da vida erótica, os do desejo e do gozo. Os dois casos que relatei mostram bem que a homossexualidade amorosa de uma histérica pressupõe uma relação com o desejo que é radicalmente diferente do que se destaca na homossexualidade gozosa de uma perversa. Nesta última, não se fica convencido, por exemplo, de que o falo seja um significante. É essa relação com o desejo, passando pela fantasia, que o sustenta, e pela confrontação ou evitação da castração que ela implica, que pode ser neurótica ou perversa, e não simplesmente a identificação do sujeito ou sua escolha objetal. Essas diferenças de registro encontram-se no próprio seio da experiência analítica, onde são postas em ação na transferência. Freud disse de sua jovem homossexual que ela demonstrava a seu respeito, se não uma ausência de transferência, ao menos uma recusa desta. Ela transferiu para mim a rejeição radical do homem pela qual estava dominada desde que o pai a havia decepcionado, escreveu. Essa frase, no entanto, de fato indica uma transferência inteiramente estabelecida, mas não aquela que Freud esperava, ou aquela a que estava habituado e que sabia manejar a transferência positiva para o pai. A verdade é que essa rejeição levou Freud a tomar a decisão de encerrar ele mesmo a análise, aconselhando a jovem a prosseguir em sua tentativa com uma analista. Podemos nos perguntar quem foi, nesse caso, o mais enganado dos dois. Ainda mais que ele acrescenta, uma única vez, apesar disso, produziu-se nessa análise algo que posso conceber como uma transferência positiva, como uma renovação extraordinariamente esmaecida do amor apaixonado que a moça nutrira originalmente por seu pai. Com efeito, a moça levou-lhe uma série de sonhos nos quais se casava e tinha filhos. Todavia, Freud não tardou a descobrir que esses sonhos eram mentirosos. Entre aspas, o que, diga-se entre parênteses, significa que até o inconsciente pode mentir. Fecha aspas. Sua intenção era me enganar, como estava acostumada a enganar seu pai, concluiu. Essa reflexão nos indica o que Freud negligenciou nesse caso, provavelmente porque sua própria transferência para a jovem foi decepcionada em sua expectativa. É que, longe de ser uma anulação ou uma derrisão da transferência, essa vontade de enganar era a transferência dessa moça. O analista deveria ter aceitado essa tapeação como uma manifestação mesmo do inconsciente e ocupado o lugar do outro enganado, pois era a esse lugar que visava a transferência de sua paciente. Nos casos de Rose e Violet, essa modalidade da transferência para o outro enganado foi imediatamente instalada pelo estratagema que elas instauraram para que eu as aceitasse em análise, sem saber que viviam como um casal. Por que razão, afinal, dever-se-ia recusar a sustentação da transferência a partir dessa posição de outro enganado? Em nome do que pretenderia o psicanalista que o analisando lhe devesse toda a verdade, senão em nome de uma figura paterna demasiadamente severa. E isso ainda equivaleria a supor que se pudesse dizê-lo toda e assim a criar definitivamente um impasse em torno da questão da feminilidade, questão tão crucial nos casos que aqui nos interessam. De minha parte, foi justamente por eu ter aceitado ser enganado por essas duas jovens mulheres, logo na entrada em análise, que pude em seguida constatar que a tapeação não se exercia no mesmo sentido, nem mediante os mesmos desafios num caso e noutro. Para Violet, o outro era enganado
e convia que continuasse a sê-lo, porque uma tapiação, materializada em sua história pelo complô das mulheres contra o pai, garantia que ele fosse posto fora de combate ou que o homem ficasse impedido de intervir. A respeito de que ela me tapeou, de fato, se não do que esperava de sua análise, sua demanda, com efeito, constituiu-se como uma armadilha. Ela, de certo, falava comigo, comparecia pontualmente às suas sessões e pagava o preço delas. Agia exatamente como se quisesse fazer uma análise, como se esperasse de mim que eu a ajudasse a decifrar seus enigmas, como se me supusesse saber. Mas na realidade Violet não pedia, impunha. Sua demanda foi desde o começo uma maneira de me impor o silêncio e a inação, e depois de me impor que a escutasse. Ela se serviu, em suma, da neutralidade inerente à posição do analista para se outorgar um homem neutralizado de quem fez testemunha e voyeur de suas aventuras sexuais com as mulheres. Assim, logo de saída, descobri-me colocado no lugar do terceiro masculino, impotente de suas relações sexuais a três. Depois, num segundo momento, foi minha cumplicidade que ela solicitou, tendo ela mesma compreendido perfeitamente o uso que fazia de suas sessões de análise e reconhecendo que só me deixava nelas o poder de me calar, Violet começou a me interrogar sobre o prazer e o lucro que eu podia extrair dessa posição. Chegou logicamente à conclusão de que eu também era, sem dúvida, uma espécie de prostituta a quem se pagava para poder gozar, exceto pela diferença de que, com o analista, só se podia gozar em palavras. Por fim, num terceiro tempo da transferência, Violet acabaria por me fazer compreender que o que esperava de mim era muito simplesmente que eu estivesse morto. Sua fala, que fora quase logorreica no começo da análise, foi silenciando pouco a pouco. Longos silêncios começaram a se instalar. Ela acabou apontando a coerência deles ao me dizer um dia que se calava para poder escutar minha respiração. Em outras palavras, estava verificando se eu ainda estava vivo, ou se não teria desmoronado em minha poltrona, doravante flácido e inanimado. Foi durante essa terceira fase da transferência que ela interrompeu sua análise. Inversamente, Rose pôs em cena o outro tapeado apenas para saber se ele iria sair da tapeação. A tapeação que ela exercia muitas vezes de maneira deliberadamente premeditada, divertia-se, por exemplo, em me contar coisas inteiramente contraditórias de uma sessão para outra, truncava o relato de seus sonhos ou então me escondia uma série de pensamentos e acontecimentos. Era, na realidade, um teste do qual esperava que o analista saísse vencedor. Tratava-se, pois, realmente de uma demanda rigorosamente articulada, já que ela incidia em última instância sobre a capacidade de um homem de penetrar no disfarce feminino, sem, no entanto, reduzi-lo a uma pura mentira. Digo que minto a você para que você saiba que essa é a verdade. Poderia ela propor-me como um enigma. A análise, nesse caso, durou mais de 6 anos e chegou a seu término. Eu ousaria dizer, ainda que só o dito do sujeito interessado possa certificar e dar fé da obtenção desse término. A transferência nessa análise foi, desde logo, muito intensa e formulada, a princípio, em sua face negativa. Durante os 2 bons anos, Rose não parou de me repetir em todos os tons, da repulsa à cólera, passando pelo desprezo, pelo enfado e pelo despeito que me detestava. Aconteceu-lhe regularmente nessa época vir às suas sessões apenas para me expressar esta mensagem: detesto você. E ia embora imediatamente batendo com a porta. Eu não dizia palavra, salvo quando seu ódio assumia um caráter agressivo demais e trazia o risco de me acarretar uma ruptura ou uma passagem ao ato. Nessas ocasiões eu a tranquilizava, dizia-lhe que não se incomodasse muito com isso e lhe relembrava que palavras de ódio nunca matam ninguém. Passada essa primeira fase penosa, seu discurso modificou-se notavelmente. Ela já não exclamava detesto você, mas antes constatava, como se estivesse esbarrando num muro, não posso amar você. O que significava evidentemente que estava considerando isso. Esse segundo tempo da transferência coincidiu, aliás, com o começo de uma série de aventuras masculinas sobre as quais Rose não me disse nada na época e de que só me informou bem mais tarde.
Todas essas aventuras terminavam da mesma maneira. Quando as coisas estavam perfeitamente bem encaminhadas, Rose renunciava bruscamente, abandonava o namorado e constatava que decididamente não conseguia se acostumar com os homens. Uma terceira fase da transferência foi marcada pelo fato de ela me pedir uma sessão suplementar. Começou então a confessar a princípio, enfurecendo-se. Não posso mais prescindir de você. E passava sessões inteiras a se queixar dessa dependência. Quase já não via Violet nessa época e teve então um romance durante vários meses com um de meus analisandos. Finalmente, após cerca de 4 anos de análise, a transferência passou explicitamente a uma transferência positiva. A expressão do amor de Rose coincidia perfeitamente com a fantasia da dama cruel que relatei anteriormente. Ela me advertia que, já que era assim, ou seja, já que não podia mais esconder de si mesma que me amava, iria dali por diante colocar-me à prova. Se eu concordasse em continuar a análise com ela, prevenia-me de que seria por minha própria conta e risco, pois ela iria me fazer sofrer e talvez até me fazer morrer. Essa morte, fantasmaticamente prometida ou esperada, nada tinha em comum com a que me impunha Violet, sua ex-companheira. No caso de Rose, tratava-se de que eu morresse por ela, o que significava que, na estrutura de seu desejo, a castração do homem comportava a esperança de uma reconciliação e a assunção de um desejo capaz de tomá-lo como objeto.